A Copel decidiu pagar dividendos para os acionistas, mas ainda assim as ações caíram na Bolsa de Valores. Seria esta uma oportunidade? Vamos entender também qual é o futuro da Petrobras. Afinal de contas, tem temas importantes aqui: a margem equatorial, pagamento de dividendos e também um dilema bilionário. E uma pergunta que o mercado está se fazendo é se vale a pena investir nas ações da BB Seguridade após os resultados do terceiro trimestre. Uma coisa é certa, a Neoenergia levantou 2,5 bilhões de reais com a venda de uma hidrelétrica. Mas isso é um sinal positivo ou negativo para a companhia? Do lado da CSN Mineração, ela decidiu vender até 53 milhões de ações. E a Nvidia disparou 4% na Bolsa de Valores após o resultado de 31,9 bilhões de dólares apenas no terceiro trimestre. Já pensou alcançar aquele tão sonhado objetivo de viver de renda passiva com o seu próprio patrimônio? Pois é, não perde tempo não. Já começou a Black Friday do Ativo Virtual, com uma condição imperdível para quem usar o cupom de desconto. A Black Friday pode ter chegado antecipada no Ativo Virtual, mas quanto antes você aprender a investir certo nas ações e rentabilizar sua carteira ainda mais com dividendos sintéticos, mais rápido você vai alcançar o seu sonho de viver de renda passiva. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar com essa matéria importantíssima a respeito da Copel. Afinal de contas, a companhia vive um momento decisivo na sua história e ela está na reta final para entrar no novo mercado, ou seja, a elite da governança corporativa na Bolsa de Valores. Isso significa também que ela está simplificando suas ações, dando adeus às siglas confusas, para se tornar uma empresa mais transparente e atrativa para estrangeiros também. E uma notícia que complementa esse entendimento da decisão da Copel, vejam só, o JP Morgan está apontando fortes fluxos para as ações de emergentes, ou seja, países emergentes, e alta de entradas no Brasil especialmente. Para se ter uma ideia, os fundos de ações de emergentes captaram 2,4 bilhões de dólares apenas na semana passada, com ETFs respondendo por 3,4 bilhões, de acordo com o próprio JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo, e os fundos ativos tiveram saídas de apenas 981 milhões de dólares, mostrando com isso que a movimentação financeira dentro do Brasil, ou seja, vindo de capital gringo, ou seja, do dinheiro estrangeiro, realmente foi muito relevante. Uma das razões para isso é justamente a alta da taxa Selic, despertando o interesse do estrangeiro em investir no Brasil, que sob um certo ponto de vista, as ações aqui acabam ficando baratas. E com isso, o Brasil se destacou com a captação de 979 milhões de dólares, que foi a maior em 6 meses. Mas vai lembrar que a Índia, a Indonésia e a África do Sul também receberam recursos, enquanto Taiwan e Coreia lideraram as saídas. Mas primeiro vamos à notícia mais importante aqui, ou pelo menos a notícia que chama mais a atenção dos investidores. Primeiro, o pagamento dos dividendos. E para facilitar a visualização das datas, dos rendimentos e das rentabilidades também, vamos ver aqui no site do Ativo Virtual, no radar de dividendos, para vermos os últimos anúncios aqui. E este dividendo, que teve a data de aprovação no dia 21 de novembro, vai ser pago em forma de JCP, que são juros sobre capital próprio, ou seja, tem 15% de imposto de renda retido na fonte. A Datacom vai ser o último dia útil do ano, dia 30 de dezembro, terça-feira. A data do pagamento no dia 19 de janeiro de 2026, que cai numa segunda-feira. No valor de 37 centavos por ação ordinária, CPLE 3, gerando uma rentabilidade bruta de 2,85%. E talvez você esteja se perguntando por que só aparece aqui CPLE 3, afinal de contas, a Copel sempre teve CPLE 6, CPLE 5 e já teve até CPLE 11. E para responder isso, o próprio aviso aos acionistas da empresa, ela explica sobre a distribuição de proventos, falando exatamente a data do pagamento e a Datacom também, do dia 30 de dezembro. Mas ela esclarece a respeito dessa questão, dizendo: a companhia esclarece ainda que, excepcionalmente nesse exercício, em razão do processo de migração ao novo mercado, que foi o que eu expliquei logo no início do vídeo, a operacionalização do pagamento do JCP será realizada no início do exercício subsequente, ou seja, 2026. Com isso, a empresa vai passar a ter apenas as ações CPLE 3. Afinal, o novo mercado somente comporta ações ordinárias. E é por isso que o documento traz apenas o rendimento delas. Esse pagamento representa 1,1 bilhão de reais, mas talvez não tenha chamado tanta atenção do mercado assim. Afinal, as cotações começaram a cair logo depois disso, mesmo com essa distribuição bilionária. Um outro assunto foi a respeito do CAPEX, este no sentido de futuro, ou seja, o Conselho de Administração aprovou um plano de investimentos, que é o chamado CAPEX, que foi muito pesado, de 17,8 bilhões de reais para os próximos 4 anos. Somente em 2026, a empresa pretende aplicar 3 bilhões de reais, sendo que desse montante, cerca de 1,9 bilhão será direcionado ao segmento de distribuição, como sempre, é a área que mais recebe investimentos da empresa. Já a área de geração e transmissão de energia vai receber 1 bilhão de reais aproximadamente em aportes, destinado à modernização das estruturas, aumento da capacidade de
geração e o reforço das linhas de transmissão. E embora o novo mercado seja um avanço para a estrutura da companhia, até mesmo na visão do BTG Pactual, é importante destacar que houve queda nos lucros no relatório do terceiro trimestre deste ano, onde a empresa registrou um lucro de 383 milhões de reais, que houve com ele uma retração, ou seja, uma queda nos lucros de 68,5% em relação ao terceiro trimestre do ano de 2024. Com tudo isso, as ações tiveram uma pequena queda na bolsa de valores, mas ainda estão valorizando muito. Nessa cotação dos R$ 3,02, CPL3 valoriza impressionante 67,57% nos últimos 12 meses. Com PL caro de 17 vezes, praticamente 18 vezes, a empresa está entregando dividend yield baixo de 4,52%, mas a razão para isso é justamente o aumento das cotações. Afinal de contas, o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses, divididos pelas cotações atuais. Então, ora, se essa cotação valorizou quase 70%, é claro que o resultado dessa divisão vai ser um percentual mais baixo. E ainda por cima, é importante compreender que esse PL está caro por vários fatores. O benchmark de mercado muito utilizado nos Estados Unidos é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Até aí, a Copel entrega para os acionistas. Só que aqui no Brasil, os mais conservadores buscam entre 10 e 12 vezes. E os pares da Copel, ou seja, empresas que estão no segmento de energia elétrica, estão entregando uma média de 7,68 apenas. Ou seja, o PL da Copel atualmente está mais do que o dobro do que a média dos seus concorrentes. O PVP também se mostra caro, 52% acima do valor patrimonial. Mas sem dúvida, para quem está com patrimônio multiplicando quase 70%, ou seja, 1,7 vezes aqui, praticamente está dando riso à toa. Então agora chegou a vez de falarmos da Petrobras. Afinal, ela está numa encruzilhada. A margem equatorial vai salvar o lucro ou os dividendos vão acabar sumindo realmente? Agora o mercado entrou em contagem regressiva, ou seja, nessa semana a Petrobras vai apresentar seu novo plano estratégico que define onde ela vai gastar o dinheiro nos próximos 5 anos. E o clima acaba sendo de tensão total, ou seja, a empresa vai focar em gerar valor, ou seja, considerando seu core business, o petróleo, e vai gastar com projetos políticos? Bem, para resolver isso, essa matéria está trazendo a visão do senhor Adriano Pires, que é fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura e, de acordo com a matéria, um dos maiores especialistas em energia do país. Segundo Pires, aqui tem boas e más notícias. A boa notícia vem exatamente na margem equatorial, mas primeiro vou explicar aqui. A margem equatorial é uma região do litoral do norte do Brasil, perto da foz do rio Amazonas, que é considerada a nova fronteira do petróleo. O IBAMA, inclusive, autorizou, finalmente, a perfuração de um poço lá. Mas Pires diz que isso pode render de 10 a 12 bilhões de barris, o que seria o suficiente para substituir o pré-sal, que pode começar a produzir menos a partir de 2030, de acordo com as análises da própria Petrobras. E a companhia tem tecnologia de sobra para explorar essa nova região e gerar rios de dinheiro. Mas aqui tem uma má notícia, ou seja, a insistência em investir em gás natural, fertilizantes e energia verde, para esse especialista, o senhor Adriano Pires, abre aspas, não faz sentido nenhum para a empresa investir nesses negócios, é andar para trás outra vez, fazer um plano de investimento olhando para o retrovisor, não para o para-brisa, fecha aspas. E ainda complementou, abre aspas, ela é uma campeã em exploração em águas profundas, o pré-sal é um êxito total, fecha aspas. Então, na visão deles, são setores onde a Petrobras historicamente sempre perdeu dinheiro e que drenam o caixa da empresa, que deveria ir para o seu bolso, ou seja, do acionista da Petrobras. E aqui está o alerta mais duro para o acionista. Se a Petrobras seguir o caminho político, ou seja, realmente continuar investindo em fertilizantes e gás natural, em vez de ir do técnico, ou seja, margem equatorial, os dividendos vão cair no curto prazo. O Pires, inclusive, foi taxativo. Ele disse que as ações da Petrobras hoje valeriam o dobro se ela fosse privatizada. O desconto que estamos vendo na tela é o preço do medo da intervenção política. Se a empresa focar na margem equatorial, o impacto é de geração de valor absurdo no longo prazo. Se focar em obras políticas, aí o impacto é o caixa queimado e dividendo magro. E que desconto é esse? Bem, se observarmos aqui as ações PET-R4 nessa cotação dos R$ 32,57, elas estão caindo 3,72% nos últimos 12 meses. Mas não é esse desconto de 3%, 4% que o Pires está se referindo, não. Se a empresa for privatizada, elimina este indicador aqui de incerteza. Afinal, eu sempre tenho falado, e muitas pessoas, muitos analistas de mercado, muitos bancos, muitas casas de análise, que o PL da Petrobras é muito descontado. 5,46 é realmente
praticamente de graça. Como eu expliquei, para não ser um número solto, o benchmark de mercado é muito acima desse aqui. Então a empresa poderia simplesmente dobrar esse PL, o que necessariamente estamos falando aqui de valor de mercado dividido pelos lucros dos últimos 12 meses somados, o que levaria as cotações a mais R$60. Então este é o desconto que o Pires está se referindo. O PVP, por outro lado, ele está uma vez, o que significa dizer que a empresa é muito lucrativa com o valor patrimonial que ela possui, e ainda por cima entrega um dividend yield de 15,86%, mas, novamente, de acordo com o Pires, se ela fosse privatizada, ela conseguiria valer muito mais e ainda pagar esse dividendo aqui. Fato esse que, se observarmos a fórmula de Benjamin Graham aplicada aqui pelo Investidor 10, fica mais fácil de compreender esse desconto todo. O preço justo seria de R$ 66,61, ou seja, um upside potencial ou uma valorização potencial passando de 100%, ou seja, daria realmente para as cotações atuais serem mais de R$60 e ainda entregar alguma segurança. Apesar das empresas que estão no segmento de exploração, refino e distribuição terem um PL inferior a 3 vezes, ou seja, mais barato que a Petrobras, nenhuma delas tem expertise nem a competência da Petrobras. E aqui eu me refiro à eficiência da empresa, ou seja, quanto custa para ela produzir. Agora vamos falar da BB Seguridade, afinal de contas ela trouxe recentemente o terceiro trimestre do ano de 2025 e você provavelmente tem ou já pensou em ter a BB Seguridade com BBSE3 na carteira por conta dos dividendos. Afinal, ela é o braço de seguros e previdência do Banco do Brasil e conhecida pela sua solidez e liquidez também na Bolsa de Valores com bons pagamentos de dividendos. A empresa inclusive trouxe excelentes números nesse terceiro trimestre do ano de 2026, com um lucro líquido que saltou para 2,56 bilhões de reais, representando uma alta monumental de 13,1%. E se você não viu ou não se lembra, saiba que tem aqui o FIC preparado da BB Seguridade. Eu trouxe há poucos dias atrás, justamente avaliando o que aconteceu com a BB Seguridade e um vídeo muito completo, mais de 18 minutos, falando apenas sobre a companhia. Ou seja, trazendo perspectivas, projeções e preço-teto e muito mais. Tudo que o acionista precisa saber antes de investir. A questão é que quando a gente detalha um pouco mais esse resultado, eu expliquei amplamente lá no FIC preparado, o crescimento do lucro não veio da venda de seguros, ou seja, que é a operação principal da empresa, que cresceu tímidos 2,4%. O lucro veio, na verdade, do resultado financeiro, que explodiu 55,1%. E aí, provavelmente você deve estar pensando, mas Alex, se subiu 55%, essa é uma notícia excelente, não é mesmo? Bom, aí é que aconteceu o problema que o mercado está alertando. A empresa foi beneficiada pela taxa Selic, ainda alta, que faz com que o dinheiro em caixa da companhia renda muito mais. E, curiosamente, também pela deflação do IGPM. Traduzindo, a Brasilprev, que é o braço de previdência, tem planos antigos cujos custos são corrigidos pelo IGPM. Quando esse índice cai, ou seja, a deflação, o custo da empresa diminui contabilmente, o que acaba virando lucro na última linha lá do relatório. Então, de acordo com as análises das casas de análise e bancos também, como por exemplo o BTG Pactual e o Itaú BBA, eles avaliaram o trimestre como levemente positivo, não porque os lucros ou resultados da empresa foram ruins, foram excelentes, mas por conta das expectativas. Afinal, a empresa ficou com 12% acima daquilo que o mercado acreditava que ela iria trazer. Foi um resultado muito positivo. Então é por isso que eu estou trazendo esse complemento rápido aqui no Giro Rápido do Mercado, porque muita gente acaba não prestando atenção suficiente e pode trocar os pés pelas mãos. Novamente, o Fique Preparado está disponível gratuitamente aqui no Ativo Virtual para que você possa estudar e entender como a empresa está neste momento. Este vídeo aqui é o Giro Rápido, então estou sendo bem breve para trazer o alerta para a nossa comunidade. Afinal, este é o ponto crítico da análise, porque os grandes bancos como BTG Pactual e Itaú BBA mantiveram a recomendação neutra se a empresa trouxe então 12% acima das expectativas. E aí a resposta é simplesmente a sustentabilidade, ou seja, o mercado acha que esse lucro está anabolizado pelos juros. O BTG, por exemplo, foi direto. O cenário à frente é desafiador. Quando a Selic começa a cair, o que se espera para o ano de 2026, ou melhor, o mercado espera, eu particularmente não espero no início de 2026, esse dinheiro fácil do resultado financeiro vai diminuir. E se a parte financeira cair, a parte operacional, que é a venda de seguros e que não está tão boa assim, teria que vir para compensar. E o problema é justamente este, é que a venda de novos seguros, ou seja, as apólices, os prêmios, está realmente fraca e abaixo do esperado. Então o Itaú BBA trouxe um preço-alvo de R$ 37,00 por ação em 2026 e o BTG Pactual ficou com R$ 41,00, ambos com recomendação neutra. Lembrando ainda que para o JP Morgan, a BB Seguridade
agora é venda. A recomendação dele é venda das ações pela mesma razão, com preço-alvo que caiu de R$ 40 para apenas R$ 34 por ação. Passei rápido por essa matéria a respeito do JP Morgan porque eu já havia trazido em outro giro rápido do mercado. BB Seguridade com BBSE3 está nessa cotação dos R$ 33,27, valorizando 4,19% nos últimos 12 meses. Recentemente caiu nas cotações. Posso fazer a análise técnica do ativo, preciso apenas que vocês deixem nos comentários abaixo, caso tenha interesse. O PL da empresa é de 7,37, ou seja, está realmente muito barato. Mas o PVP mostra que ela está 415% acima do valor patrimonial. Seria esse um problema para a BB Seguridade? Respondido lá no Fique Preparado. Dividend Yield atual interessantíssimo, de 12,71%. Agora vamos falar da Neo Energia, que está levantando esses 2,5 bilhões de reais. E a jogada de mestre é da gestão. Então, atenção aqui, acionista da Neo Energia. Ela anunciou uma movimentação bilionária que vai injetar muito dinheiro no caixa da companhia. Recentemente ocorreu a venda da usina hidrelétrica de Dardanelos, que fica lá no Mato Grosso, para um grupo francês da EDF. Mas o acordo tem um detalhe curioso. A Neo Energia vendeu a usina inteira, mas decidiu reinvestir 93,5 milhões de reais na hora para manter uma fatia de 25% do negócio. Ou seja, ela deixa de ser dona total, bota o grosso do dinheiro no bolso, mas continua como sócia minoritária. Além disso, ficou combinado que a francesa EDF tem o direito de comprar esses 25% restantes daqui 2 anos e meio, se ela quiser, é claro. O negócio ainda precisa do carimbo, ou seja, a aprovação do CAD, que é o órgão que fiscaliza essa concorrência. E aí da ANEEL também, que é a agência de energia. Então, para quem é investidor da companhia, essa notícia é excelente, mostra que a Neo Energia sabe fazer a rotação de ativos. Traduzindo, a rotação de ativos é quando a empresa vende um projeto que já está maduro, ou seja, já está pronto, gerando caixa estável, mas sem muito potencial de continuar crescendo e gerando algo novo. Então, para pegar esse dinheiro e pagar dívidas, ou seja, reduzir a alavancagem e investir em novos projetos, como rede de distribuição ou transmissão, que dão mais retorno do que ficar com o ativo. Então, na minha visão, vender uma usina hidrelétrica por esse valor é um ótimo negócio. O valor da venda será corrigido pelo CDI ainda, que está atrelado, é claro, a taxa Selic de 15%, o que protege o dinheiro da inflação até a conclusão do negócio. Então, manter 25% faz com que a Neo Energia tenha uma transição suave e mantenha o pé no ativo, mas sem carregar o peso total dele no balanço. Isso destrava valor e melhora a saúde financeira da companhia, permitindo que ela foque onde é mais eficiente. Aqui o risco é meramente burocrático. De acordo com o Investidor 10, as ações Neo E3, nessa cotação dos R$ 30,10, estão valorizando 56,91% nos últimos 12 meses. PL é barato, 8,29, PVP justo, apenas 1% acima do valor patrimonial. A empresa está entregando 2,73% de dividend yield. Mas sem dúvida, quem está ganhando mais de 55% aqui de valorização do ativo não está muito preocupado com esse dividend yield, não. Vamos falar agora da CSN Mineração, que decidiu despejar 53 milhões de ações na Bolsa de Valores. O que fazer agora? Então, atenção aqui, investidor. Pelo menos para você que quer investir ou já está investindo na CSN Mineração, ela anunciou que vai abrir o cofre e vender um lote gigante de suas ações que estão em tesouraria. O Conselho de Administração aprovou um programa de alienação, ou seja, venda das ações que estavam realmente mantidas na tesouraria. E para ninguém ficar com dúvida, essas são ações que a própria empresa comprou dela mesma no passado via recompra de ações e deixou elas guardadas lá no cofre dela, fora de circulação. Agora ela decidiu que é hora de devolver esses papéis para o mercado. A venda já começou, ou seja, foi iniciada no dia 24 e pode ter duração de até 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. Os preços de hoje, cerca de R$ 5,59, essa operação pode colocar quase 300 milhões de reais no caixa da companhia. Mas aqui tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que a empresa diz que o objetivo é aumentar a liquidez, ou seja, a liquidez é a facilidade com que você compra ou vende uma ação sem mexer muito no preço. Quanto mais ações em circulação, melhor para grandes investidores entrarem e saírem do papel. Além disso, entrando esses 300 milhões de reais livres no caixa, pode fazer com que ela utilize para investimentos pesados ou até mesmo utilizar para outros fins que podem ser mais interessantes. Agora, o lado ruim é que no curto prazo isso pode segurar o preço da ação. Então pense comigo, se ela vai ter que vender uma quantidade gigante, ou seja, vai ter um vendedor de mão pesada com 53 milhões de ações à venda, a oferta aumenta muito. E se a procura, ou seja, os compradores, não estiverem tão preocupados assim, ou seja, a mão de quem está comprando não aumentar na mesma velocidade, o preço tende a cair ou ficar até mesmo de lado. Então, o risco aqui realmente é a pressão vendedora. Atualmente, as ações Semin 3, essa cotação dos R$ 5,59,
ainda valorizam muito, 12,82% nos últimos 12 meses. Mas as ações já começaram a ter um movimento aqui de correção, topos e fundos descendentes. O PVP da empresa mostra que ela está 204% acima do valor patrimonial, com um dividend yield de 7,95%. E realmente a maestra da inteligência artificial não decepcionou. O mercado estava ansioso e a Nvidia entregou um resultado monstruoso para confirmar que realmente começou a corrida do ouro. Ouro este que é da inteligência artificial, é claro, que está longe de acabar. Então, antes de olhar para os números, vamos entender algo rápido aqui sobre o calendário. Para a Nvidia, esse terceiro trimestre fiscal é de 2026. Eles operam com um calendário adiantado, mas corresponde ao nosso terceiro trimestre do ano de 2025. O contexto aqui era de medo. Com a ação tendo subido tanto nos últimos anos, qualquer tropeço ou número apenas bom poderia simplesmente derrubar as ações no mercado internacional e, é claro, aqui no Brasil também através das BDRs, que atende por NVDC 34. E com isso, o mercado estava sim exigindo perfeição. E a Nvidia entregou isso, trazendo um lucro de 31,9 bilhões de dólares apenas no terceiro trimestre. Isso é mais dinheiro em 3 meses do que muitas gigantes valem inteiras na bolsa de valores, até mesmo lá dos Estados Unidos. A receita líquida bateu 57 bilhões de dólares, superando as expectativas de Wall Street. Mas a grande estrela foi realmente a fala do CEO, ou seja, o presidente da companhia. Ele não usou meias palavras sobre seus novos chips de inteligência artificial, os Blackwell. Ele disse que a demanda está fora de controle, no bom sentido, e gigantes como Google, Amazon e Microsoft estão comprando tudo que a Nvidia consegue produzir. Só a divisão dos data centers, que vende esses chips de IA, faturou sozinha 51,2 bilhões de dólares. E você nunca considerou investir na Nvidia? Aqui no Brasil é fácil. A NVDC34 replica exatamente as ações, ou seja, as estoques lá nos Estados Unidos. E se você já investe, deixa nos comentários abaixo se investe lá diretamente ou na BDR aqui no Brasil. O fato que para o acionista de NVDC34 o impacto é a validação da tese. Muitos céticos diziam que a IA era uma bolha que iria estourar. Esse balanço prova o contrário. As maiores empresas do mundo continuam investindo bilhões em infraestrutura de inteligência artificial e a Nvidia é a única fornecedora que importa nesse momento. Outro ponto positivo que passou despercebido por muitos é que a divisão de jogos, ou seja, as placas de vídeo GeForce para gamers, cresceu 30% e a divisão de robótica automotiva cresceu 32%. Isso mostra que a Nvidia não é só IA, ela tem outras avenidas de crescimento que estão saudáveis. E se talvez você tenha essa pergunta, se a Black Friday pode ajudar a Nvidia, na minha visão, sim, ajuda um pouco. O jogo da Nvidia hoje é B2B, ou seja, vender para empresas. O faturamento de 65 bilhões de dólares projetado para o próximo trimestre vai vir de data centers, não de descontos em placas de vídeo na Black Friday. Então, o risco de Nvidia hoje é realmente a expectativa versus realidade. Atualmente, as cotações dos R$ 20,49 valorizam 20,18% nos últimos 12 meses, caríssima, claro, 57 vezes no PL, 49 vezes no PVP. Dividend yield é praticamente inexistente. Quem investe na Nvidia não está buscando o dividend yield e nem comprar uma empresa barata. Como eu acabei de explicar, a ação valorizou muito forte nos últimos anos e aí não tem dúvida nenhuma que o PL e o PVP vão ser elevadíssimos. Nos últimos 10 anos, a empresa valorizou simplesmente 6.003%. Então, se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, a Nvidia teria te pagado R$61 mil com apenas R$1.000. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já, agradecer o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.